Olá, alunos do ensino médio, da primeira série da disciplina física. Vamos para a nossa aula de revisão para as questões da prova de vocês, tá ok? Vamos começar com uma questão de notação científica e ordem de grandeza. Revisão para a primeira avaliação. Então vamos colocar assim, uma primeira questão aqui. Escreva os números na forma de notação científica e determine a sua ordem de grandeza. Sua ordem de grandeza. Então vamos colocar na letra A. 0,00000 265. Tá. Então aqui nesse caso é um número decimal. Então a vírgula dele está aqui nessa posição com a parte inteira igual a zero. A parte inteira do número. E depois da vírgula vem a parte decimal. Então vamos ter que correr com essa vírgula para a direita até ela ficar entre o primeiro número não nulo, que não seja zero, e depois dele. Ou seja, entre o 2 e o 6. Então vai ficar assim. 2,65. Agora você sempre vai ter que multiplicar por 10, porque a notação científica ela é uma potência de 10. Então, vezes 10. E aí você vai contar quantas casas a vírgula andou para a direita. Então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 7 casas. Como esse número ele era decimal e ela andou 7 casas para a direita, quando a vírgula anda para a direita, o expoente do 10 ele é negativo. Então vai ficar menos 7. Então aqui está a notação científica. Agora, e a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, ela é a potência de 10 que representa o número, a grandeza. Então, nesse caso aqui, tem que verificar o número que está na frente do 10. Se esse número for maior do que a raiz de 10, o expoente da potência aumenta uma unidade. Se esse número for menor que a raiz de 10, aí esse expoente não vai mudar. Então, nesse caso aqui, vamos lembrar que a raiz de 10 ela é aproximadamente 3,16. Então, esse número 2,65 ele é menor que 3,16. Então, nesse caso, essa ordem de grandeza aqui, ela não altera. O expoente do 10 vai continuar sendo menos 7. Ela vai ser 10 elevado a menos 7. Daí a ordem de grandeza não alterou em nada, porque o número na frente do 10 ele é menor que
a raiz de 10, que vale 3,16. Tá certo? Bom, esse sinal da potência de 10, o 10, ele acompanha o sinal do número que está na frente dele. Se aqui fosse um número negativo, a potência de 10 ia ficar negativa, menos 10 a menos 7. Como aqui é positivo, então ela continua positiva também, tá certo? 10 elevado a menos 7. Agora uma letra B aqui para vocês. 3, 4, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então aqui eu tenho o número, não é? Mil, milhão, bilhão. 346 bilhões, esse número aqui, tá? Essa vírgula, ela não está aparecendo aqui, por quê? Porque esse número é um número inteiro, então a vírgula ela fica após o último número da direita. Então ela está bem aqui, mas não aparece, ó. Ela fica escondida, não aparece. Então ela vai ter que andar para a esquerda para se posicionar entre o último número que não é 0 e o que está antes dele. Então entre o 3 e o 4. Vai ficar assim, 3,46, aí vezes 10, não esqueçam, vezes 10. Como a vírgula andou para a esquerda, é porque o número era um número inteiro. Então o expoente do 10 é positivo, o expoente desse 10. Então nesse caso aqui, vou contar as casas. 3, 6, 9, 11. Então andou 11 casas para a esquerda. Então nesse caso aqui, a potência de 10 ficou assim, é a notação científica. Tá certo? E a ordem de grandeza? Ordem de grandeza, no caso, vai ser 10 elevado... o 3,46, ele é maior do que o 3,16. Então, nesse caso, o expoente do 10 aumenta uma unidade, fica 11 mais 1. Então, fica 10 elevado a 12. Então, a ordem de grandeza vai ficar 10 elevado a 12 para esse resultado aí, tá certo? Então, é a nossa primeira questão dessa revisão. Bora daqui a pouco para a nossa segunda questão, na segunda aula.